Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a vereadora de Belo Horizonte, Fernanda Altué. Vereadora, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Letícia, é sempre um prazer estar aqui no Café com Política. Vereadora, a senhora está no segundo mandato, completando 5 anos ali de mandato. Quais que foram os maiores aprendizados, né? A senhora não estava na vida política nesse período de 5 anos. Quais foram os maiores aprendizados de todos os percalços que a senhora já passou na Câmara? Entender como que funciona a Câmara Municipal, entender o próprio regimento interno, saber relacionar com a Prefeitura de Belo Horizonte sem subserviência, mas também sem se colocar ali como uma barreira. É importante saber a hora de se colocar a favor e também se posicionar contra. E os trâmites, né, das burocracias para a gente conseguir chegar num resultado concreto, isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo também. Já tem alguma frustração que marcou esse período até então? Há várias. Algumas. Várias frustrações, mas a frustração faz parte de qualquer atuação, seja profissional ou até mesmo na nossa vida familiar e pessoal. Mas tem alguma, né? que marcou, que dá para poder falar de uma frustração maior? Eu acho que é mais o que me frustra mais são os jogos. E a gente saber se posicionar diante dos jogos sem ser peça de xadrez, isso às vezes toma um tempo. Mas serve também para aprendizado, para o crescimento pessoal da gente. E nesse tempo todo de atuação, quais são os maiores pontos de destaques do mandato da senhora que a senhora considera ali que foi o que marcou esse mandato? Bem, minha atuação dentro da pauta da mobilidade urbana, eu acho que ela é sempre um motivo de orgulho. Conseguir trazer mudanças até na própria postura da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu cheguei a apresentar um projeto de lei para a reversibilidade de mais de 1.000 ônibus que foram doados, né, pela Prefeitura às empresas, já num final de contrato, e ver que, por exemplo, os novos ônibus elétricos que estão sendo adquiridos pela Prefeitura, estão sendo entregues às empresas, não é mais uma doação, né, é como se fosse um comodato. Os ônibus, ao final do contrato, eles voltam para a Prefeitura. Então, eu acho que isso já é uma efetividade de uma atuação quando a gente traz luz para um problema. E são tantas as mudanças que a gente consegue. Essa questão da mobilidade, a senhora inclusive faz parte, né, de uma comissão que está estudando o próximo contrato Sim. de ônibus de 2028. A gente teve uma discussão na Câmara que gerou bastante polêmica, que foi da tarifa zero. Eu sei que a senhora é contra essa questão, né, de subsídio, essa questão do financiamento. Como que a senhora tem visto os gargalos de como que tem que ter esse novo contrato, se já está tendo alguma discussão nesse sentido? Letícia, até assim, fazer uma correção, eu não sou contra o subsídio. Eu sou contra o subsídio da forma como ele hoje é feito. Primeiro que antes necessitava de uma autorização da Câmara Municipal de Belo Horizonte para ser concedido um subsídio. E isso, naquela lei que muda o pagamento do sistema de tarifa para quilômetro rodado, muito embora eu tenha avisado e falado várias vezes em plenário, aquela lei retirou da Câmara Municipal essa autorização. Vai no orçamento agora. E hoje vai direto no orçamento. Então ninguém tem controle, porque você faz remanejamento orçamentário ao ponto de chegar a um repasse de 800 milhões de reais no ano passado. Esse ano nós já vamos chegar a quase 1 bilhão de reais, sem contar valores de manutenção de Sumob, BH Trans e Secretaria de Mobilidade, né? A questão ali do tarifa zero, o grande ponto também é que o tarifa zero era só mudar quem pagava a conta. Então, uma conta que antes era feita pelo Vale Transporte, pela Prefeitura de Belo Horizonte, passaria a ser exclusivamente dos empresários. Que melhoria isso traz para o sistema? Para o usuário do ônibus, é mais importante ter uma boa prestação do serviço ou é mais importante ter um tarifa zero? Porque o que a gente tem visto é que muitas pessoas estão saindo do transporte público coletivo para, por exemplo, um Uber táxi, que muitas vezes é mais caro do que o próprio ônibus. Por quê? Ele quer um transporte de qualidade, ele quer chegar rápido, ele quer segurança. A gente está hoje discutindo na nossa comissão especial do contrato de ônibus a importância de uma nova perspectiva do transporte coletivo. O que poderia mudar, assim, no próximo contrato, assim, o principal? Primeiro que tem que começar a ser cumprido. O nosso contrato, ele não é ruim. O nosso contrato não é respeitado. A gente precisa de governança,
A gente precisa de dados. A gente precisa de medidas tomadas com base em análise de eficiência de resultados e não em medidas populistas. E a gente precisa ter uma relação de transparência entre quem presta o serviço, uma bilhetagem eletrônica, que é um outro grande orgulho que eu tenho, porque foi uma lei de minha autoria para o próximo contrato. A bilhetagem eletrônica ela não pode ser prestada pelas empresas de ônibus. Então, eu acho que a gente precisa trazer mais transparência para o sistema e trazer uma relação mais sadia entre empresas, entre município e entre o usuário. Eu ia perguntar como isso, porque hoje a gente vê as empresas sendo multadas, mas de fato quando vai para a justiça e muitas dessas multas nem são pagas. O que tem que fazer para poder mudar? O contrato novamente ser cumprido, porque o nosso contrato fala que a multa decorrente do contrato, ela não vai para a dívida ativa. Ela já poderia ser executada diretamente. Se o município está mandando para a dívida ativa, é porque quer perpetuar essa cobrança para não ser paga. A gente precisa trazer uma análise. Nosso contrato é de 2008. Esses dias eu peguei um vídeo e eu postei que é de 1989. A reclamação é a mesma. E nunca foi feito um estudo de sobreposição de linhas. Nunca foi feito um estudo sobre o perfil do usuário e as demandas do usuário nos tempos de hoje. Na comissão do contrato de ônibus, o Dr. Guilherme Leiva, do Cefet, ele estava fazendo essa análise de que no pós-pandemia as pessoas estão optando por menores deslocamentos. Então faz sentido a gente ter que fazer a pessoa sempre fazer uma baldeação para depois chegar no destino que ela quer chegar? Por que a gente não parte agora do pressuposto de fazer um estudo de qual que é a dinâmica do cidadão com o transporte público coletivo e adaptar o transporte público coletivo a essa dinâmica do cidadão? Porque a gente precisa trazer o usuário para o sistema de transporte. Porque só trazendo mais usuários, você vai retirar os veículos, você vai dar prioridade para o ônibus e você vai fazer ele ser um sistema equilibrado e autossustentável. Ou então, quando for dar o subsídio, ele ser com base real de quanto que custa o sistema, quanto que o sistema arrecada e quanto que eu tenho que colocar de dinheiro público para equilibrar essa conta. Como que está a conversa com a prefeitura em relação a esse novo contrato? É só em 2028, mas vai ser essa gestão que vai ser responsável por elaborar esse novo contrato? Como que a prefeitura também tem se mostrado ali disposta e o que ela tem se mostrado aberta a poder mudar? Eu fiquei muito preocupada quando apareceu o projeto do Tarifa Zero, porque ele é um projeto que dá visibilidade, ele é um projeto que traz popularidade. E quando eu vi que a posição do prefeito Álvaro Damião foi de responsabilidade como gestor, de falando, gente, isso aqui não é a solução, muito pelo contrário, isso aqui pode quebrar o município, ali para mim já foi um sinal de que ele quer trabalhar com a pauta de uma forma responsável. Já li diversas matérias, já estive com eles lá, inclusive, que eles querem estudar uma forma de ter uma tarifa que seja atrativa para o sistema, uma tarifa que possa também trazer aquele usuário que acaba não usando a cidade porque não tem acesso ao ônibus, e ao mesmo tempo você possa revitalizar todo o centro de Belo Horizonte. Então eu acho que isso tem que vir através de estudos, isso tem que vir através de planejamento, e não é do dia para a noite que isso nasce, né? Falando um pouco da relação, né, da Câmara com o Executivo, a bancada do Novo, né, nas gestões do Calil e até do prefeito Fuad, sempre foi um pouco de oposição. Nessa gestão do Álvaro Damião mudou isso? A bancada do Novo a gente nunca se colocou como oposição. A gente sempre se colocou num papel de independência, que eu acho que é o melhor lugar para qualquer vereador estar. É você apoiar aquilo que você está a favor e você ir contra aquilo que é errado. Se a gente pegar tanto ali no restante do período do Calil como prefeito, como toda a gestão do Fuad, os projetos de lei do Executivo a gente deve ter votado a favor em aproximadamente 95%. Mas a gente foi muito incisivo e muito firme naquilo que a gente era contra. Eu acho que as pessoas sempre nos colocam como oposição em função de um papel investigativo. A gente valoriza muito a fiscalização do dinheiro público e a atuação do Poder Executivo. Isso acaba se sobrepondo à nossa votação, muitas vezes junto com o Poder Executivo.
Posso falar por mim particularmente. Eu sempre tive uma boa relação com a gestão do ex-prefeito Fuad e continuo tendo com o prefeito Álvaro Damião. Dentro das secretarias, eu sempre fui muito bem recebida, inclusive pelos servidores da prefeitura. A prefeitura sabe o que esperar de mim. Eu vou bater no que eu não concordar, mas eu vou estar lado a lado quando for necessário para uma pauta que eu vou caminhar junto. Mas foi diferente da gestão do ex-prefeito Alexandre Calil, né? Essa relação. Na verdade, o Calil nunca teve relação com o legislativo, né? O Calil, ele tinha uma relação de subordinação. E entre poderes você não tem subordinação. Você não tem hierarquia. E o Calil não conseguia ver isso. Exemplo disso foi a votação da Vilarinho, que quando a gente votou contra, foi enviado um e-mail proibindo que a lista de nomes daqueles vereadores fossem recebidos em qualquer secretaria da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso até é crime de improbidade administrativa, você impedir a atuação de um poder legislativo. Então, assim, com o Calil nós não tínhamos relação. Mas foi muito diferente com o prefeito Fuad. Falando ainda entre relações entre poderes, como que a senhora tem enxergado essa polêmica dos barcos da Lagoa da Pampulha, em que parece, né, haver uma disputa de protagonismo até entre o governo do estado e a Prefeitura de Belo Horizonte? Eu acho que a gente tem que começar do começo, né, Letícia? A Lagoa da Pampulha hoje está sob investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e eu acho que eu passei lá ontem, lá perto. O cheiro é insuportável. Nós temos condição de navegabilidade naquele local? Nós temos condição de oferecer segurança e conforto para um projeto de navegação na Lagoa da Pampulha? Será que é o momento adequado? Ou será que a gente ainda tem muito trabalho a fazer? E até dando os parabéns para o vereador Braulio, que encabeçou toda essa investigação e essa fiscalização. Eu acho que a gente precisa primeiro cuidar da Lagoa da Pampulha. Não era o momento ali de Não era. Nem tanto do governo do estado quanto da prefeitura? Eu acho que não. Falando agora um pouco sobre eleição, a senhora está afiliada ao Partido Novo. Como que a senhora viu essa mudança do vice-governador Matheus Simões para o PSD? Se a senhora vê até um possível esvaziamento do Novo com a saída dele? Não, o Matheus, ele sempre foi... ele foi muito importante para o Novo. Matheus, eu falo que ele foi um bandeirante para a gente. Ele abriu caminhos para que muitos pudessem trilhar o exemplo dele dentro do partido. E eu acho que ele tem que pensar na governabilidade, ele tem que pensar na continuidade de um trabalho que ele já está aí exercendo dentro do governo do estado há muitos anos. E se o contexto exigiu essa mudança de partido, eu acho que é o caminho que deveria ter sido seguido mesmo, não fica nenhuma rusga dele em relação ao partido. E ele continua tendo a minha admiração e todo o meu apoio. Mas a gente tem visto também alguns outros desembarques do partido. Recentemente a gente teve o Igor Eto, que foi secretário de governo, saindo do Partido Novo, anunciando que vai para o Avante. Como que a senhora viu também essas saídas recentes? Isso foi uma surpresa, pelo menos para mim. Eu tive notícia através de jornais e para mim foi uma decepção. Eu acho que alguém que fez parte durante tantos anos, né, do Novo, do governo, sair dessa forma, para mim foi uma decepção. E aí, eu já vou aproveitar e perguntar da questão do futuro político da senhora, porque até o nome da senhora vem sendo colocado como uma possível indicação a vice em uma chapa do Matheus Simões. A senhora tem interesse? Tem alguma conversa nesse sentido? Eu também li essa notícia, te confesso. Meu desejo, meu trabalho tem sido para uma campanha aí, se Deus quiser, de deputada estadual. Eu acho que o cargo de vice numa chapa com Matheus Simões, eu acho que depende de conversas que estão muito acima de mim. Mas a senhora defende que seja o Partido Novo? Claro que eu defendo. Claro que eu defendo. É muito justo que essa vaga seja do Partido Novo. E tenho visto aí que tem outros partidos também interessados. Isso demonstra que o Matheus Simões vem com competitividade, vem forte, porque o rio corre para o mar. A senhora, já sei que a senhora apoia, né? A senhora mencionou apoio ao vice-governador Matheus Simões, mas a gente tem outros nomes colocados nessa disputa, né? A gente tem o senador Cleitinho, que se colocou como possível pré-candidato, a gente tem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a gente até então tinha ali o Rodrigo Pacheco, não se sabe se vai. Como que a senhora vê esses outros nomes, de como que está se desenhando esse desenho para Minas em 2026? Tem muita água para rolar ainda, né, Letícia? De nome certo, por enquanto, é o vice-governador Matheus Simões.
Vários outros nomes têm surgido. Acho que é aguardar, ver quem de fato vai permanecer, quem de fato vai ter força para chegar lá intacto, ver quem não vai derreter ao longo do caminho. Então, acho que estou acompanhando, igual você, as notícias de jornal. E a gente tem visto o governador Romeu Zema também se colocando como candidato à presidência. A senhora acredita que a candidatura do governador pode ser viável? Eu tenho certeza que ela é viável. Governador Romeu Zema, ele é um nome muito forte. O trabalho que foi feito em Minas Gerais. Ele é uma pessoa que representa um estado que é a cara do Brasil inteiro. Já no segundo mandato, ainda muito bem avaliado pela população, pelo resultado e as mudanças que ele conseguiu trazer para Minas Gerais. Então, eu tenho certeza que ele é um nome viável. Nas últimas eleições, o Partido Novo conseguiu aumentar significativamente o número de prefeituras. A senhora acha que isso vai ter impacto nessas eleições de 2026 agora? O Novo, ele tem sempre crescimento quando você tem governos como o do PT. Governos onde você tem muito escândalo, governo onde você acaba tendo muito autoritarismo pelo meio da força. E o Novo é sempre um partido muito livre para se colocar contra, para fiscalizar, para buscar a liberdade dos indivíduos, buscar o respeito entre as instituições, bater contra o uso da máquina, né, para o bem de um partido. Então, eu acho que o Novo tende a crescer mais uma vez agora em 2026. E qual que tem que ser a prioridade do Novo na avaliação da senhora? Assembleia, Câmara Federal? Se pode ser algum candidato para o Senado também? Não, sem dúvida a gente precisa atingir a cláusula de barreira. Então, nesse momento, eu acho que o foco principal é conseguir vagas no Congresso Nacional. A senhora, por exemplo, vai ser possível candidata a deputada estadual. Federal, não. Letícia, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu perguntei isso porque o nome da senhora foi muito lembrado. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho um filho de 9 anos, um filho de 11 anos. Quando eu larguei o Ministério Público do Estado de São Paulo, eu larguei para estar perto da minha família, para ter uma qualidade de vida e poder acompanhar meu marido e meus filhos. E não faz sentido eu ter largado o Ministério Público com esse objetivo e tentar agora uma eleição para deputada federal. Eu sinto muito, os meus filhos vêm em primeiro lugar. Brasília não tem muita salvação, mas os meus filhos têm uma vida inteira aí pela frente de construção, de cidadania, de personalidade, de caráter. Então, a minha prioridade é eles. Só voltando a uma questão do Matheus Simões, a senhora vê como natural, né, uma questão de viabilidade da mudança de partido do vice-governador. A senhora acha que ainda tem chance ali de construir de alianças, né? Ele ainda tem números tímidos nessas pesquisas de intenção de voto. Como que a senhora acha que tem potencial ainda de crescimento? Eu tenho certeza do potencial e da força do vice-governador Matheus Simões dentro dessa eleição de 2026. A gente pode ver, inclusive, a gente estava até conversando sobre isso antes, o próprio prefeito Fuad. Ele era prefeito, ele tinha 3% de intenção de voto e ele foi reeleito. E eu acho que a questão do Matheus não é só a situação de ter a máquina na mão. Eu acho que o Matheus, quando ele começar a entrar num debate, ele tem total conhecimento de tudo o que acontece dentro do governo do Estado. A capacidade técnica e de gestão dele, a sobriedade dele com que ele lida com os assuntos, a competência, o caráter. Matheus é uma pessoa de bem e é uma pessoa séria. Então, eu acho que tudo isso vai pesar muito na próxima eleição. Vereadora, já caminhando para o final, a senhora já estava, né, nas últimas legislaturas, né, e que a gente viu um momento muito conturbado dentro do próprio legislativo, de brigas, né, entre executivo e legislativo. Como que a senhora tem visto a presidência do Juliano Lopes, se agora está mais tranquila essas relações? Está sendo bem diferente. Foi muito difícil para a gente ali no contexto de Câmara Municipal, em especial o último ano do mandato passado. A gente vê esse ano uma relação, há embates, mais embates entre os vereadores em função de uma Câmara mais polarizada, né, de grupos opostos estarem mais fortes em termos de representatividade. Eu ia até perguntar isso, se isso acaba não prejudicando discussões que são importantes para a cidade, porque ficam assuntos nacionalizados que muitas das vezes não são nem competências, né, da Câmara Municipal.
Ô Letícia, antes isso estivesse impactando a Câmara Municipal, porque nós nem terminamos o primeiro ano e a gente já está com o mesmo número de projetos de lei do mandato passado inteiro. Então, assim, a Câmara está em alta produtividade. O embate nacional, ele é reflexo de uma eleição nacional e estadual para o ano que vem. E eu acho que ele é um reflexo do povo brasileiro. Hoje em dia, na hora que você assenta para tomar um cafezinho, a polarização está ali, o assunto está ali. Eu acho que isso tem que ser trazido, sim, para o plenário. A gente vive tempos muito difíceis. Eu tenho certeza que isso não prejudica nosso trabalho como vereador. Mas a gente vê que tendo ali uma presidência onde está tendo uma boa relação com o executivo, isso traz um ambiente de mais conforto de trabalho para a gente. A gente até publicou uma matéria recentemente aqui no Portal Tempo. A senhora não se coloca como base, como independente, mas aí a gente escuta alguns relatos de vereadores falando de preferências, até do prefeito Álvaro Damião, alguns vereadores pensando em 2026. Tem, de fato, alguma preferência na avaliação da senhora do que vê do tratamento? Como assim? O tratamento da prefeitura com alguns vereadores, de priorizar alguns vereadores em detrimento a outro, até pensando já no cenário de 2026, de quem vai candidatar, porque tem algumas reclamações de alguns vereadores. Isso sempre aconteceu. A prefeitura sempre tem uma melhor relação com alguns vereadores em detrimento de outros. Eu acho que o que não pode acontecer é fechar as portas. As portas precisam estar abertas para outros, mas a facilidade ou não de se relacionar melhor com o outro vereador é normal. A sinergia, a empatia tem em qualquer relação humana. O que a prefeitura não pode fazer, mas também assim, é normal você ter uma relação diferente com quem é base do que quando você tem uma oposição. Mas você tem que ter as portas abertas para qualquer um dos vereadores do Legislativo. O prefeito tem oposição hoje na avaliação da senhora? Você fala uma posição em relação ao grupo de direita ou de esquerda? Não, a oposição na Câmara. Se ele tem uma oposição, como em outras legislaturas? Tem. Ele tem oposição, ela é menos coordenada, ela é mais dispersa, mas tem. Só uma última pergunta. A gente tem visto ali na Câmara muitos vereadores discutindo a situação do vereador Lucas Ganem, que inclusive está enfrentando um processo na Justiça por conta ali de domicílio eleitoral. Como que a senhora tem visto essa discussão? Bem, a questão do vereador Lucas Ganem teve uma denúncia do ex-vereador Rubão. E isso já está sendo investigado e analisado na Justiça Eleitoral pela Polícia Federal e teve, inclusive, um parecer do Ministério Público Eleitoral recentemente, entendendo que teve ali uma falsidade ideológica quando ele coloca como domicílio eleitoral Belo Horizonte. Essa análise hoje está sendo feita pela Justiça Eleitoral. Cabe à Câmara algum processo de cassação nesse sentido na avaliação da senhora? Eu acho que sim. Eu não sei quem vai propor isso, porque a Câmara tem que ser instaurado um pedido, tem que ser apresentado um pedido. Mas eu acho que se de fato tiver uma falsidade ideológica de uma pessoa que coloca Belo Horizonte como domicílio eleitoral e mostrar o seguinte: domicílio eleitoral não é a mesma coisa de domicílio residencial. Você pode residir em outra cidade, mas você tem que ter algum tipo de relação com aquela cidade onde você é candidato. Seja uma relação profissional, seja uma relação de vivência, seja uma relação onde você tem o mínimo de relação com a cidade. O que eu tenho acompanhado pela mídia é que o vereador nunca teve relação com Belo Horizonte. E na Câmara ele tem relação com os vereadores? Tem uma boa relação, ele é uma pessoa fina, ele é uma pessoa de bom trato, ele é uma pessoa muito educada, uma pessoa querida. Mas a gente precisa saber que você ser candidato em uma cidade, em um estado, você tem que ter uma relação com ela. Ou pelo menos você tem que ter criado essa relação. Então, me preocupa o que vai vir disso daí. Vereadora, queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda também a voltar outras vezes. Obrigada, Letícia, e estou à disposição. Prazer estar aqui com vocês, gente. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.